Pessoal, é o seguinte, a situação do governo Lula está muito delicada, principalmente depois da atuação no Rio Grande do Sul. É o seguinte, surgiram uma série de informações que foram refutadas pelo governo Lula, mas que não se sustentaram. O governo Lula ameaçou processar influenciadores que estão fazendo denúncias e críticas ao governo. Acontece que até a mídia, aquela mídia que sempre estava do lado do Lula, algumas como a Globo, que falaram contra os influenciadores, foram refutadas. Dessa vez, por jornais sérios como Record, SBT, refutaram. Até a mídia dividiu. Uma análise do Paulo Martins foi muito interessante. Um VT do SBT, ou seja, um vídeo do SBT, mostrando que efetivamente haviam caminhões de doações sendo multados e barrados quando iam levar ajuda para o Rio Grande do Sul. Um texto da Folha de São Paulo com críticas pesadas e desmentindo Lula e o seu ministro. Provocaram uma pane no governo Lula. Se a imprensa decidisse cumprir todos os dias o seu real papel, o arranjo lulista cairia em 6 meses. Tem até uma errata aqui. Se a imprensa cumprisse o seu papel desde o começo, é bem provável que o Lula nem entrava. Outra errata. Se a imprensa cumprisse o seu papel desde o começo, mesmo depois do Lula ter entrado, não duraria 6 meses. Essa é a minha visão. Essa é a minha previsão. Mas enfim, do que nós estamos falando? São matérias e mais matérias detonando o Lula o tempo todo. Essa semana, 3 grandes players do mercado, donos de banco, falaram estar arrependidos de ter apoiado o Lula e que se penitenciam e que estão, sabe, totalmente arrependidos do voto em Lula. Olha essa matéria do Estadão, e você não veria isso há pouco tempo atrás. O Estadão nunca criticaria o Lula há um ano atrás, no início da gestão do Lula, mas agora não está medindo esforços em descer a lenha no petista. Matéria do Estadão, e é a opinião do Estadão, tá? Quando um dos principais investidores do país declara que errou por ter acreditado na seriedade de Lula da Silva no trato das contas públicas, o recado do mercado está dado. A ficha caiu. A facilidade com que o atual governo desrespeitou o arcabouço fiscal, que, diga-se de passagem, este mesmo governo propôs, mostrou que Lula da Silva não é só incapaz de aprender com os erros do passado, ele é incapaz de entender que errou. Essa é uma matéria do Estadão. Tá? Você tem que entender o seguinte: existe um tronco de madeira e uma tábua passada por este tronco de madeira, como se fosse uma balança, onde, de um lado, estava o governo Lula e todos aqueles que declararam voto ao Lula, que foram fortes, como a galera do mercado, a galera do grande consórcio que foi feito da imprensa e o pessoal que deu apoio ao Lula, como o pessoal do Partido do Alckmin, Aécio Neves, dentre outros. Aos poucos, essa turma que está do lado de cá está indo para o outro lado. O outro lado tem quem? 2 grupos: os bolsonaristas e os antipetistas, que estão lá no canto deles. Aos poucos, você vê pesquisas dizendo que a popularidade do Lula está despencando. É aquele pessoal que estava do lado do Lula, passando para o outro lado da, da pinguela aqui, como se chama lá em Goiás. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o óbvio, vai cair, vai cair. Então assim, isso aí já está sendo previsto. E por que eu estou falando isso? Porque esse governo, ele ainda acredita que só o que vem da Globo é tomado como verdade para as pessoas. E não é assim. Existem outros jornais e existem os influenciadores. E eu até te faço uma pergunta. Hoje, você tem mais credibilidade num influenciador ou num jornalista da Globo? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O que eu estou explicando aqui para vocês, e vocês sabem
da forma que eu atuo, da minha seriedade. Você acredita mais naquilo que eu te digo, como influenciador aqui das redes, ou no que a Globo te diz? Você acredita mais no que o pilhado diz ou no que a Globo diz? Você acredita mais no Leandro Rochel ou na Globo? No Nicolas Ferreira, deputado e influenciador? No Gustavo Gaia, deputado e influenciador? Ou no que a Globo diz? É simples. Hoje, o sistema não é mais conduzido pelo aquele arranjo de jornais. Olha um exemplo também aqui que eu posso citar para vocês. Isso aqui. O governo Lula, matéria do Correio Brasiliense, negou que tenha recusado a ajuda do Uruguai ao Rio Grande do Sul. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não dispensou a oferta de ajuda do governo uruguaio no resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. É o que afirma em nota a Secretaria de Comunicação, SECOM da presidência. Então vamos lá. Aqui não tem meio termo. O Uruguai ofereceu ajuda. Helicópteros, ofereceu ajuda com drones e lanchas. Só tem dois caminhos. Ofertou, recebeu ou não recebeu, certo? A Folha de São Paulo fez uma nota dizendo que o Lula recusou. A Folha de São Paulo fez uma matéria falando, olha, o Uruguai ofertou ajuda e o Lula falou não para o povo do Rio Grande do Sul. E aqui vem uma matéria da mídia tradicional, Correio Brasiliense, dizendo é mentira, Lula não recusou a ajuda do Uruguai. Depois dessa matéria, a Folha de São Paulo veio e fez a exceção da verdade aqui, ou seja, desmentiu a mentira e disse literalmente a palavra mentira. Folha de São Paulo. Governo mente ao afirmar que não dispensou a oferta de ajuda do Uruguai ao Rio Grande do Sul. Aqui, a Folha de São Paulo chamou o governo Lula de mentiroso. A SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social, a mesma que disse que os influenciadores faziam fake news do governo Lula, do PT, mentiu nessa quarta-feira, ao afirmar em nota oficial que o governo brasileiro não recusou a oferta de ajuda do Uruguai para as operações de socorro às vítimas das cheias no Rio Grande do Sul na terça-feira. Na terça, a Folha revelou que o governo Lula dispensou uma oferta de ajuda do Uruguai por lanchas, um avião e drones para auxiliar no resgate às vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. Então vem cá. Mentiu ou não mentiu? Porque aqui é o jornal A Folha de São Paulo falando: governo Lula, você é mentiroso. Mas o governo Lula diz que quem são mentirosos são quem está falando mal do Lula. Então agora a Folha de São Paulo entrou no mesmo espectro que o meu, de influenciadora. Por quê? Porque ela criticou o Lula. Então, o Lula diz que a Folha mentiu, que todo mundo que falou, olha, tá aqui o vídeo do Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, dizendo que foi parado os caminhões. Tá aqui deputados, tá aqui o embaixador do Uruguai disse que o governo Lula recusou. Quer ver um exemplo? Ó, o Lula fez a seguinte publicação, isso na sua rede oficial. Espalhe a verdade. O governo brasileiro não recusou a oferta de ajuda do Uruguai para operações no Rio Grande do Sul. Um helicóptero emprestado pelo país amigo está em operação no estado. O Brasil é grato ao Uruguai pela ajuda e o contorno e pronto auxílio. Ou seja, segundo o governo Lula, não recusou. Tem um helicóptero do Uruguai atuando aqui. O Marcel Van Hatten respondeu na hora. Mentira, infelizmente é mentira. Estivemos hoje em Brasília com o embaixador do Uruguai no Brasil, Guilherme Valles, que confirmou a recusa do governo brasileiro de outros materiais de apoio, como um avião KC-130 para transporte de lanches e drones. Seu governo, Lula, é fake news de mentira vergonhoso. E depois chama os outros de mentirosos, típico de quem mente e nem sente. Felizmente, quando pedimos
se era possível uma reconsideração, o embaixador do Uruguai nos informou que a oferta continua de pé. Assim, já solicitamos ao governo federal que reconsidere a negativa e agora aceite a oferta humanitária dos nossos vizinhos. O que acontece? É um jogo de mentiras e um jogo de mente-desmente, mente-desmente. E isso aí, cada vez mais, vem tirando a credibilidade, se é que tem credibilidade, o discurso feito aqui. Outra questão, para provar que o governo Lula criticou, acusou e está investigando, só para vocês terem noção, a Polícia Federal está investigando quem informou que caminhões estavam sendo barrados. Só que é uma investigação seletiva. Ele escolheu alguns influenciadores e falou: esses aqui eu vou pegar. Como, por exemplo, o Pablo Marçal, que foi o primeiro a divulgar isso. Só que o Jorginho Mello falou a mesma coisa, um monte de outros influenciadores falaram a mesma coisa, o SBT falou a mesma coisa, e agora um desembargador de justiça. O desembargador William Douglas, muitíssimo conhecido, todo mundo que já prestou concurso no direito ou fez direito conhece o William Douglas. William Douglas, desembargador, confirma que as suas doações ao Rio Grande do Sul têm sido barradas, não estão deixando passar comida. Será que vão investigar também o desembargador? Dá uma olhada aqui. Olha só, eu represento um grupo de mais de 600 professores de direito do Brasil todo. A gente se reuniu, a gente já arrecadou mais de 600 mil reais. Estamos mandando todo tipo de ajuda para o Rio Grande do Sul, ok? E simplesmente eu estou aqui para dizer que é uma mensagem para o governador do Rio Grande do Sul. Olha só, eu repostei a mensagem do governo de que não era verdade, que estavam impedindo, e eu recebi vídeo, testemunha, contato. Eu estou em contato com várias pessoas de vários pontos e a informação é essa, senhor governador. A Defesa Civil hoje está atrapalhando mais do que ajudando. Estão impedindo de passar água, comida. As pessoas que estão ajudando estão tendo que fugir do governo, fugir dos servidores públicos, que os servidores públicos estão atrapalhando. Olha só, inacreditável isso. Eu conheço um monte de servidor que está se matando, estou vendo, estou acompanhando. A gente já consertou o barco lá do pessoal da Core, que o barco quebrou de tanto ser usado. A policial civil, Raquel, tá louca lá trabalhando. Tem então muita gente trabalhando, mas tem servidor público hoje que simplesmente está atrapalhando, está pedindo nota fiscal. Sim, é verdade, não é fake. Olha só, está impedindo de passar água e comida. Senhor governador, por favor, vá para a televisão, vá para o Instagram, vá para o YouTube e mande os seus servidores pararem de atrapalhar. Tá? Porque é muito triste, a gente está louco aqui, todo mundo trabalhando igual, não sei nem igual o que, para mandar água e comida e o pessoal tendo que fugir de quem está atrapalhando. Senhor governador, por favor, em vez de fazer o post, vá à televisão e dê uma ordem direta aos seus servidores para que eles não fiquem pedindo nota fiscal, para que eles não fiquem impedindo de passar coisa. Olha só, eu estou recebendo coisa aqui absurda, cara. E olha só, não é uma nem duas, não é gente fazendo maldade, não. É gente que está na ponta, gente que está dentro da lama, gente que está dentro d'água, gente que está se arriscando, que estão dizendo que não estão conseguindo. Eu estou tendo dificuldade de mandar água. Eu já encomendei aqui, já mandei 36 mil litros, já encomendei mais 36, por outro eu já estou mandando 160 mil, eu não, né? Os 600 e tantos professores, todo mundo que ajudou, que foram milhares de pessoas, e a água, a gente está tendo... Olha só, Aí, meu amigo, aqui fica por sua conta de entender. Depois de tantas provas, o William Douglas repostou a matéria falando: olha, parem de divulgar fake news de que o governo está atrapalhando. E aí, as provas chegaram até ele. O que um desembargador faz mesmo? Ele avalia as provas para depois tomar a decisão, não é? As provas chegaram até ele. E aí o desembargador William Douglas falou: olha, não é mentira. Infelizmente o governo muito mais atrapalha do que ajuda. E aí você vai ter que tomar a decisão. Se você acredita no desembargador William Douglas, se você acredita em mim, que vi milhares de vídeos aqui de pessoal divulgando que estava sendo parado, que viu o vídeo do SBT, que viu o vídeo da Record, que viu o vídeo
do chefe da NTT, dizendo que foram aplicadas multas sim, mas que essas multas vão ser anuladas. Aí que também vi o governador de Santa Catarina informando que estava sendo parado. Se você vai acreditar nos influenciadores e nessas pessoas, ou na Globo e no Globo, né? A AGU, a Advocacia Geral da União, acionou Pablo Marçal na justiça por fake news sobre a atuação de militares na catástrofe do Rio Grande do Sul. O órgão pede que o influenciador seja obrigado a publicar o direito de resposta da União sobre a atuação das Forças Armadas. O pedido, que circula nas redes sociais hoje, é de que seja feita uma investigação pesada contra alguns influenciadores que foram escolhidos pelo Paulo Pimenta, né, pelo ministro-chefe da SECOM. Mas o que o ministro-chefe da SECOM pede no vídeo é que sejam presos, tá? Sejam presos. E pior, eu vou trazer um vídeo para vocês, daqui a pouquinho, eu não vou me estender nesse mais não, sobre o Eduardo Bolsonaro e uma acusação séria que o Eduardo Bolsonaro faz sobre o ministro da SECOM. Mas, para encerrar, eu vou trazer um trecho aqui da Eduarda Campopiano, que escreveu o seguinte: até agora, o Lula negou a ajuda do Uruguai. A fonte é a Folha de São Paulo. Lula falou sobre futebol e deu risada em coletivo. A fonte é tudo. Desde Folha de São Paulo até a Globo só deixou de falar, mas todas as fontes mostraram que isso é verdade. Ministra do Lula disse que não é hora de mandar dinheiro. A Tebet, todo mundo viu isso também acontecer. Outra ministra do Lula pediu voto em troca de ajuda. Sim, a Aniele Franco fez um pedido lá de voto explícito em uma postagem, teve que apagar. Lula decidiu falar sobre fake news no meio da tragédia. É muito amor. Pois é, na hora dessa, a fake news, temos que regular as redes sociais que não dá mais não. Porque o povo filma, publica e aí ferra o governo, né? Aí mostra a verdade. E aí não pega bem, né? E aí você define em quem você acredita. Nesses influenciadores aí que não tem as credenciais da Globo ou na Globo. Qual o seu ponto de vista? Coloca no comentário aí, tá bom? Abraço, fica com Deus. Daqui a pouco eu vejo vocês no próximo editorial. Desculpem o atraso desse editorial.